70! Isso mesmo, 70! Já são 70 pedidos de impeachment contra Bolsonaro. E o que a gente está ouvindo? Oi galera, meu nome é Onan Rudá, eu sou aqui de Salvador, sou militante de racista da causa LGBT. Esse é o nosso segundo programa Impeachmentando. E hoje eu quero apresentar para vocês alguns dos pedidos de impeachment que já estão aí rolando contra Bolsonaro, né? O primeiro pedido de impeachment trata, aliás, vamos lá, 70. Vale dizer que esses 70 só tem 9 que foram duplicados, ou seja, tem crime de todo tipo para dar, vender, alugar, emprestar. Aliás, o slogan do governo Bolsonaro tinha que ser incompetência acima de todos, crime acima de todos, porque é todo tipo de crime que se imaginar. O primeiro pedido de impeachment que foi apresentado está em análise há 738 dias e ele fala justamente de crime de responsabilidade fiscal. O segundo pedido de impeachment é por conta de uma publicação que foi feita pelo presidente no Twitter, uma publicação que foi identificada e apresentada por Diva Maria dos Santos, que é uma advogada, como uma publicação de conteúdo pornográfico. O terceiro pedido de impeachment fala de defesa da ditadura militar, de criação de animosidade entre instituições civis e militares. O quarto pedido de impeachment tem algumas temáticas, né? Um é ameaça à Ancine, outra é declaração contra o programa Mais Médicos, e a outra é comentários hostis contra os repasses feitos pela Alemanha e a Noruega para o Fundo da Amazônia. Esse também foi um outro momento assim, importantíssimo que a gente vivenciou um tempo atrás, que foi denunciado ali como também um crime por parte do presidente da República. O quinto pedido de impeachment também tem algumas temáticas, né? A primeira é ataque à liberdade de imprensa, a segunda é interceptação de registros de computadores da portaria do seu condomínio, que seriam ali usados na investigação do caso Marielle. Inclusive, essa também foi uma coisa que ficou conhecido por todo mundo, né? Que antes de a justiça ir lá e pegar as gravações da portaria, a família Bolsonaro foi lá, pegou essas gravações e aí a gente não sabe, evidentemente, o que aconteceu a partir disso, né? Então, esses são os 5 primeiros pedidos de impeachment, mas tem muitos outros pedidos de impeachment que foram apresentados, inclusive por ex-aliados de Bolsonaro, porque é isso, a gente tem visto o que tem acontecido no Brasil e o fato é que o Brasil não é nada do que foi das promessas de campanha de Bolsonaro, né? Que a gente tem visto no Brasil. Inclusive, essa semana foi apresentado aí, né, a previsão de queda do PIB brasileiro, que é uma previsão catastrófica, que é de 4,05%. Uma demonstração da incompetência do governo Bolsonaro. É evidente que a pandemia tem um papel fundamental na queda econômica do mundo inteiro. Mas a gente teve e tem tido resistência por parte do governo em programas importantes como auxílio emergencial, entre outras coisas também investimento público. É uma coisa que a gente tem visto aí que o governo não se preocupa em fazer. E vem sempre com esse discurso, né, de estado mínimo e tal. O que a gente observa, por exemplo, em países como os Estados Unidos? Biden, assim que assumiu, a primeira coisa que ele fez foi ali injetar dinheiro público em investimento, de aumentar o auxílio lá emergencial que eles dão para as famílias, que inclusive tem algumas políticas que são semanais, muito mais potentes, muito mais efetivas que a gente tem visto aqui no Brasil, que foi apresentada inicialmente com um valor de R$200, depois da luta dos parlamentares foi que a gente conseguiu chegar em 600. Então a queda da economia também é uma demonstração de enfraquecimento da própria capacidade do Estado brasileiro de pensar como é que a gente pode dar passos importantes e fundamentais. E o que foi que a gente viu como contrapartida a esse caos econômico? Algum projeto importante que localize o Brasil em um processo de desenvolvimento, que pense o futuro, que pense como é que a gente pode melhorar a universidade brasileira para que a gente aprofunde as pesquisas? Não. A gente viu a entrega do Banco Central, que é assim, um crime, um atentado ao interesse público, sobretudo dos mais pobres do Brasil, aos bancos privados. Então, o que a gente tem visto na realidade é uma consolidação de uma política neoliberal extrema que ataca os interesses da população e que se baseia muitas vezes em mentira, como é o caso, por exemplo, da ida do ministro Pazuello no Senado. Que vergonha, hein? Que vexame. O ministro Pazuello está sendo investigado, inclusive, no inquérito, né, junto com o presidente da República, um inquérito aberto pelo procurador-geral Aras, justamente por conta desse episódio da Amazônia, que ele disse agora no Senado que não faltou oxigênio, faltou rede para levar oxigênio. Me diga se tem sentido uma coisa dessa. Nitidamente é mentira, o Brasil assistiu essa mentira, mas tem sido baseado em mentiras que eles têm constituído esse governo. E aí a gente se pergunta assim, meu Deus, mas por que esse tanto de absurdo tem acontecido e a gente não conseguiu ainda força para poder pautar o impeachment? Porque uma coisa que é importante que a gente saiba é que
a mobilização de massas, a mobilização de rua, ela ajuda muito a pressionar os parlamentares, ela ajuda muito a pressionar o próprio governo e a própria justiça também. Infelizmente, a pandemia dificulta que a gente possa promover esses encontros públicos, amplos, massivos, como a gente gostaria de estar fazendo, com milhões de pessoas na rua que anseiam ir para a rua para poder derrubar esse governo, derrotar esse governo por conta da pandemia. Então, para quem não entendia por que Bolsonaro aposta tanto na pandemia, ele aposta porque ela impossibilita que a gente promova as ações de manifestações, de luta para combater esse governo dele. Então, no fundo, o que ele está fazendo é com que a pandemia se prolongue de forma assim a perder de vista, e aí ele tem promovido o quê? Aglomeração, falado contra o isolamento, porque ele sabe que são coisas que funcionam, promovido e gastado dinheiro público com remédio que não funcionam, como cloroquina, com ivermectina, absurdos de dinheiro, e sendo contra coisas que resolvem, como por exemplo a vacina. Eu, que sou o governo, o dinheiro não é meu, é do povo, não vai comprar a tua vacina também não, ok? Procura outro para pagar a tua vacina aí. É um absurdo as declarações que a gente viu o presidente fazer a respeito das vacinas no último período, como forma, tipo assim, de fazer com que a pandemia demore mais tempo, mas é por isso que ele está fazendo isso, para que isso dificulte os nossos encontros e a nossa mobilização massiva. Então resta pra gente ocupar muito o universo das redes, para que a gente consiga fazer frente a esse governo, ampliar o número de apoio ao impeachment e aí fazer com que, pela pressão e não pela vontade, porque jamais sairá de Arthur Lira, pela vontade, a abertura do pedido de impeachment de Bolsonaro. Mas essa semana também a gente teve aí aumento do gás, do diesel, da gasolina. Tudo que a gente tem visto conspira para que a gente aumente o abismo social que a gente já vive no Brasil, que a gente aumente a dificuldade do povo brasileiro no seu dia a dia, no seu cotidiano. E a gente viu recentemente aí o quê? Uma resistência, né, como eu falei, em relação ao auxílio emergencial, um gasto absurdo para poder eleger parlamentares, e aí a gente pensa, vem por aí uma agenda que a gente vai poder debater pensando no futuro do Brasil. Não. O que ele pede de prioridade? Ele pede de prioridade o projeto de armas. É isso mesmo. De autorização para militar matar em serviço. Ele pede para que seja facilitado o acesso às armas e que militar possa matar em serviço. Basicamente isso. É essa agenda que ele quer impor a partir do absurdo de dinheiro público que ele está gastando e que ele gastou comprando deputado para eleger o presidente da Câmara dos Deputados e o presidente do Senado. Uma coisa positiva que conta para essa luta que a gente está promovendo é que a aprovação dele está caindo constantemente. Pode parecer uma coisa óbvia o que eu vou dizer aqui, mas se alguém ligar perguntando do governo Bolsonaro, a resposta é péssima, horrível, tá matando gente pra caramba. E nessa seara aí também de ataques a direitos, né, o ministro Osmar Terra também virou réu. E nessa seara também aí de violência e de ataques, o ministro Osmar Terra, do governo Bolsonaro, também virou réu por improbidade administrativa, por censurar edital com obras LGBTs. Então, só observa que não existe nenhum pingo de empatia e de respeito. Mas eu acho que o que foi assim de mais pesado que a gente pôde ver essa semana, sem dúvidas, foi o relatório da ABIN, os relatórios que foram feitos pela Agência Brasileira de Inteligência, que é tipo assim, é tipo a CIA do Brasil. Talvez algumas pessoas não entendam, mas ela é como se fosse a CIA do Brasil. Ela cuida da inteligência, do interesse do Estado, cuidava pelo menos. Porque no governo Bolsonaro ela cuida de outra coisa. Ela cuida da defesa dos filhos de Bolsonaro e da sua família. Ela produz relatório pensando inteligentemente como que a defesa pode lidar com algumas coisas. Isso, sem dúvida, é um aparelhamento absurdo do Estado abjeto, crime gritante, porque você imagina o que aconteceria em tempos atrás se aparecesse aí um relatório da Agência Brasileira de Inteligência orientando como é que o governo Lula, como é que o governo Dilma poderia se proteger das acusações que estavam ali sofrendo, né? É de fato assim, um uso da máquina pública malversado, criminoso, absurdo. Vocês lembram quando o presidente falou que tinha uma inteligência particular, alternativa? Na prática, o que ele estava falando é que ele tem uma própria, uma particular, que é a ABIN, que é a Agência Brasileira de Inteligência, e isso é um crime vergonhoso. Essa foi mais uma edição do nosso programa. A gente vai semanalmente trazer aqui para vocês informações, notícias, abordagens, falar sobre os pedidos de impeachment, e vamos mantendo essa conexão constante aqui para que a gente se atualize e fique bem juntinho aí nessa luta que é o Fora Bolsonaro, beleza? Conto com vocês aí para curtir, compartilhar o nosso vídeo, seguir o canal aqui do Vermelho e deixar aquele velho e bom comentário, marcando sempre, evidentemente, algum parlamentar
para que a gente possa constrangê-los cada vez mais a se sentirem pressionados a ajudarem nessa luta contra esse governo genocida. Valeu, galera, um beijo!